apresente. Bom, eu sou Nelson Cruz, sou ilustrador, sou autor de livros ilustrados, né, claro, e ainda me considero artista plástico. E, e estamos aqui para falar do As Horas de Ágata, esse livro, né, que a Letria está lançando agora, é a nossa primeira parceria. Não, segunda parceria. Para você, como foi fazer o livro? Bom, as horas de Agatha é um verdadeiro laboratório para mim, porque a história começou de uma outra maneira no, no meio da criação. A criação travou, né? Eu, eu não encontrei um caminho satisfatório para o final, apesar de que já tinha conversado, né, com a Rosana e já tínhamos feito o contrato, já tinha apresentado o projeto com um final, mas de repente a cabeça do artista que travou e do meio para o final é, eu já não estava mais querendo aquela direção. Então nós paramos, né? Nós paramos e, e eu comecei a filtrar melhor a história da, da menina, né? Que andava de skate e que levava sementes no bolso, né? Essa era a primeira história, né? E ela, por umas ideias, distribuía sementes de frutas, de plantas, né, pelo caminho e tal. Mas eu travei. E com o tempo, assim, com alguns meses, né, eu comecei a, a refletir melhor sobre a trajetória da menina e eu acho que eu me coloquei mais como o personagem, né, por trás da Ágata, né? Na verdade, o meu lado artista plástico, sabe, forçou uma passagem para essa história, né? Ao mesmo tempo em que eu comecei a incluir na história alguns elementos assim que eu venho pensando ultimamente, né? Que são quinquilharias, cacarecos, enquanto plasticidade, né? Então, a história mudou. No meio ali do trajeto da menina que sai de casa para é, praticar o skate, né? No meio da história, ela muda de caminho, resolve ir visitar um museu de arte contemporânea, né? Então aí eu entro com uma outra coisa que me perturba, porque um artista é sempre um ser perturbado, que é o tempo, né? Ocorre que eu estou fazendo um livro para o público jovem, né? Em termos, né? Porque eu crio essa armadilha com meus livros. Os pais pensam que estão comprando livro para os filhos, mas eu estou fazendo uma história também para a criança que existe dentro dos pais, sabe? Então eu levo essa questão que me perturba, que é o tempo. Tempo existe ou não existe, né? E então assim eu decidi contar minuto a minuto o que ela faz, né? Durante a trajetória dela na rua, andando de skate, né? Então ela sai de casa, ela levanta às 6h25, não estou lembrado bem da hora que ela levanta, mas às 6h35 ela passa, né, pelo corredor e o relógio está marcando o tempo, e às 7h10 ela sai de casa. Então esse é um tempo,
o tempo é o tempo que a gente usa, que a gente marca, né? Que a gente demarca e vive dele, não é? Então, com a mudança de ideia do personagem, ela resolve ir ver a primeira exposição de arte da vida dela, né? Então, quando ela para diante da primeira obra de arte, né? São 9 horas e 6 minutos, né? Ali o tempo para de ser contado. E também o, o texto do livro é interrompido. A partir dali é só silêncio, né? Então a personagem vai se deparar com algo que, que diz respeito a outra forma de interpretar o tempo, sabe? Algo começa a acontecer porque ela está diante de objetos do dia a dia, objetos que, que eu coleciono e que eu considero que são é, plásticos. Se eu digo-se plástico enquanto plasticidade, enquanto arte. Então, é outra forma de considerar, sabe, o objeto de arte, né? O que é o objeto de arte, né, hoje. Então, então eu tenho essa, eu quero trazer essa conversa porque eu sou um artista que, que entende alguns objetos enquanto linha, enquanto forma, enquanto textura, enquanto volume, e que, no meu entender, são obras de arte. Ocorre que isso é totalmente discutível, né? Né? Mas se eu enquanto indivíduo, pego um objeto e penduro, né, na parede e digo para mim, isto é arte, né? Ele passa a ser arte, sabe? Então, a- só que para você, para o personagem se envolver com essa ideia, ele precisa do silêncio, né? O silêncio interior, né? Então, a partir desse momento, essa ideia de tempo muda, sabe? Então, a trajetória da personagem até o final da exposição, né, que ela está vendo, é um completo silêncio, né? Vírgula. Porque, porque situações acontecem, né? Enquanto ela está absorvendo uma nova forma de ver o objeto de arte, outros personagens entram na história, né? E vagam por ali também participando daquilo que seria um momento de introspecção dela, sabe? Então ela vive essas duas coisas, né? O primeiro encontro com um objeto de arte e, e a, essa ideia que o tempo muda, né? De acordo com o que você lida, né? Com ele. E até o final da tarde, quando ela retorna para casa e retorna o texto do livro, ela retorna à vida normal e, bom, aí eu não vou dar o spoiler do livro. Certo? Mas então, para você, Sim. seria a parte, o lugar museu, que é como se fosse uma outra dimensão, ou é a arte? Se fosse uma arte na rua, teria o mesmo efeito, por exemplo. O olhar, sabe? O olhar. Por exemplo, o personagem é,
percebe que o que ele vê, o que ela vê, né, a personagem Agatha, o que ela vê, ou o leitor vai perceber que aquilo são objetos do seu dia a dia, né? Ocorre que é uma questão de escala, sabe, também, né? Que você não observa um objeto de 7 centímetros, às vezes não tem importância alguma. Mas transforma esse objeto para 2 metros de altura, 3 metros de altura, 4 metros de altura. Ele toma uma outra conotação, né? Então, a minha ideia assim, de conversar sobre o que é arte contemporânea, o que é desenho, o que é cor, né? O que é a tinta e principalmente o que é não desenhar, sabe? Que é descobrir, né? Assim, perceber o que te rodeia, né? Nós estamos rodeados de arte ou de lixo, ou de quinquilharias, né? Então, é assim, eu recolho esses objetos e apresento como uma quinquilharia crítica, né? Como eu chamei no meu livro, né? Destroços, que é somente quinquilharias, né? Então, é uma quinquilharia crítica. Por quê? Que a gente olha e questiona, né? Quem sou eu ao lado desse objeto? O que é esse objeto ao meu lado? E você tem a sua resposta para essa pergunta? Eu acho que quando a gente faz um livro, a gente está lançando mais pergunta do que resposta, sabe? Eu estou lançando mesmo uma conversa, porque a resposta mesmo a gente não encontra. Eu acho que conversar é mais importante, sabe? Porque cada pessoa, é, cada indivíduo tem uma abordagem sobre a mesma coisa, né? Então não é possível você dizer assim, é, isto é a questão respondida, que não existe resposta. O que existe é conversa, né? E uma boa conversa e talvez seja até uma busca assim do que seja consideração e de respeito ao ato de conversar, sabe? Da divergência, né? Sabe? Então é entender que é possível divergir. Alguém pode dizer que um arame entortado não é arte. Tem todo o direito, né? Né? Já eu posso dizer que sim, porque para mim é arte e eu determinei que aquilo é arte, né? Sabe? Então, durante um tempo, esse objeto vai conversar comigo e eu vou conversar com ele. Vai haver uma interlocução, vai haver um discurso. Para outra pessoa, não. E acho que não fechar, sabe, não determinar, eu acho que é muito importante, né? Sabe? O que vale mesmo é conversar sobre. Porque ao conversar sobre, a gente se expõe, né? A gente expõe até aquilo que a gente necessita tanto hoje, que é tolerância, né? Exercer a tolerância, ouvir o oposto e considerar a existência, né? A coexistência com os opostos, né? Com Né? certeza. Então, para você, a arte seria como uma relação? Para você ver a arte em alguma coisa, você precisa ter uma relação, um sentimento? O que seria a definição de arte nesse sentido? Bom, a arte é outro ser vivo, né? Com quem a gente se relaciona, né? E que também conversa conosco, né? Mesmo que, mesmo que uma pessoa não se importe e considere que a arte não faz parte do dia a dia dela, é um respeito que a gente tem que dar. Embora ninguém vive sem
sem a arte. De alguma forma, é, todas as pessoas estão próximas de alguma manifestação artística, né? Em algum momento, ela vai perceber que existe algo que acompanha a vida dela inteira e ela nunca percebeu, né? A linguagem da arte, né? Aí assim, a arte é uma linguagem, né? Você conversa por ela ou, né, assim, ou não. Você a percebe ou não, né? Considerando que a arte de uma forma geral, né? Assim, não só, não estou falando unicamente da arte é, objeto de desenho, né, assim, de pintura, né? É a arte dramática, né? A arte poética, né? Todas as artes, né? Nós vivemos disto, né? Se não fosse a arte, né? Como se diz por aí, né? Seríamos bárbaros, né? Quem seria a Agatha para você? Bom, normalmente a gente utiliza de atores, né, para dizer aquilo que a gente pensa, né? Então, a Agatha é um personagem que eu criei para dizer algo que, que permeia o meu íntimo, né? Sabe? E então, ela, ela sou eu encarnado numa skatista, né? Quisera eu andar de skate. Então, como eu não consigo, então eu desenho um personagem que anda de skate por mim. Eu procurei uma forma que fosse o oposto extremo do que seria a comunidade que a personagem mora e vive, né? Que isso é o quê? Brasil. O Brasil é assim, né? Ou você tem comunidades de um lado e você tem elite de outro, né? Por isso que falam do fosso, né? Entre as classes sociais, né? Então, eu que venho de uma comunidade, né? E atravessei esse fosso, né? E hoje eu vivo transitando entre os dois mundos, né? Então eu queria retratar isto, sabe? O que é essas duas dinâmicas, sabe? Então, Então, te perguntar um pouco de qual comunidade você veio uhum. e como é que foi esse processo. Ó, eu vim de uma comunidade chamada Nova Sintra, que hoje já nem é mais comunidade, é um bairro assim, né, de classe média baixa, e mas que nos anos 60, que é onde eu, eu, eu vivi a minha infância, né? Eu nasci ali no final dos anos 50 e vivi a minha infância em escola pública e um bairro que estava nascendo, né? Naquele momento, né? Então, vivi na Nova Sintra, assim, sem um bairro que não tinha água potável, não tinha iluminação pública correto, sabe? Não, o que favoreceu muito a minha infância, porque eu brincava, né, com a minha turma até 9:30 da noite, até às 10 horas da noite, e não havia problemas, né, sabe? Então eu venho dessa região, sabe, afastada de um mundo que estava em polvorosa, né, nos anos 60, mas ali não. A Nova Sintra estava preservado disto e foi de lá que eu vim. Eu sofro muito porque eu perdi a minha infância, assim, quer dizer, a minha infância se distanciou, né? Logicamente, né? Nós crescemos, né? Assim, e procuramos outras linguagens, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, né? Trabalhar, se tornar adulto, né? Assim, amadurecer. E o que foi importante para mim foi que o volume de brincadeiras e de jogos
e de criatividade que eu tinha na infância, junto ali com a minha turma, menino, menina, às vezes adolescentes, todos brincavam juntos, sabe? Então, assim, era uma variação, uma criatividade que me ajuda muito hoje, sabe? Então hoje eu não me afasto da minha infância porque eu estou sempre buscando na memória, sabe? E curtindo ainda como foi bom ter sido essa criança que brincou naquele espaço, naquela época, sabe? Então eu falo muito disso é, e, e, e procuro não me afastar, sabe? Assim, de que isso seja uma lembrança alegre, sabe? Agora, me faz falta, sabe, brincar, né? A gente é muito adulto, né? A gente é muito adulto, a gente leva a vida muito a sério, né? Então, a gente precisa brincar mais, assim. A gente, nós que somos adultos hoje, a gente deveria ter trazido aquela turma, né? Feito outras turmas, mas mantido esse gesto, esses encontros onde brincadeiras acontecem, né? Brincar mesmo, brincar de esconder, brincar de... Se imagina adultos brincando de esconder, seria muito divertido. No princípio, eu defino essa história como um, um laboratório de ideias, sabe? Na verdade, assim, quando eu considerei que a história do meio para o final estava perdida, né? Que eu tinha que recriar, aquilo na minha cabeça eu comecei a combinar outros elementos, né? Como, por exemplo, arte contemporânea, né? Assim, o que é arte contemporânea, não é? O que é arte moderna, né? Assim, né? Pintura, telas, cavaletes, né? Molduras, né? Exposições formais, né? E o que é arte contemporânea, né? O que é arte popular, né? Existe como é que a arte pode chegar até uma comunidade, né? E o que é fazer arte, né? Sabe? Então isso virou uma verdadeira equação na minha cabeça e eu fui combinando racionalmente, mas me, me esforçando para não perder a poética da, da, da narrativa, sabe? Eu tenho histórias assim que aparecem na minha cabeça com início, meio e fim. Tem histórias que aparecem do meio para o final. Tem outras a- estão só no começo. E tem outras que só tem o fim, não tem nem o meio, nem o início. Então, como eu resolvo isto? Sabe? Usando esse meu olhar, né? Sobre as coisas, né? Porque as coisas estão dialogando com a gente o tempo todo, né? Sabe? Então, a questão é que a minha ferramenta é o desenho, né? Sabe? Então, agora eu vou lidando com o não desenho. O não desenho é juntar essas quinquilharias e fazê-las funcionar com os personagens que eu crio, né? Sabe? Algo que eu exercito, sabe, há muitos anos e, e que me diverte muito, sabe? Até que chegou uma hora que eu penso que esse olhar começou a me cobrar algo. O que você vai fazer comigo? Você só fica me olhando e, e fotografando e registrando e curtindo. Agora, assim, em poucas palavras,
para quem está querendo ler o seu livro, o que a gente espera? Ser um leitor atento. Isso parece até que acho até que é um lugar comum, né? Assim, né? Porque além da história se passar no texto, ela se passa também na imagem, né? Então, ou seja, né, uma coisa se contradiz a outra e convivem juntas, né? Né? Então, eu acho que é essa convivência que eu busco nesse livro, né? É contar essa história de uma, duas, três formas, que a terceira é o fechamento, né? Nós temos aí o Ogros, né? Que está inclusive aí do seu lado. O texto é do Hernani Só, né? E, né? Tcharam! Isso. É um trabalho, é um livro que eu gosto muito pela capacidade nata, né, do Hernani de lidar com a narrativa, né, sabe? Então são histórias que muito divertidas, sabe? E, e agora nós temos né, o As Horas de Ágata, né? Outro tcharam! Que agora aqui eu converso sozinho. Olha, é muito bom publicar na terra que a gente que a gente mora, que a gente vive, sabe? É, por conta dessa questão telúrica mesmo, sabe? Lidar com a raiz, lidar com as histórias, e a partir daqui conversar com pessoas do resto do país, sabe? Então, é, essa oportunidade eu estava querendo é, é, retornar, sabe? E foi muito bom essa, essa, essa história, ter tido esse histórico todo, né? Assim, foi uma história que começou, que parou, né, que teve que ser pensada, trabalhada, sabe? E que juntou duas coisas que eu acho que me fazem muito bem, que é a espontaneidade, né, da criação e depois trazer ela para o racional, para poder resolver e depois retornar ao poético para poder fechar a história, né? E inclusive lidar também com levemente com uma dose de humor, que é algo também que a gente precisa, né, lidar no dia a dia, e creio que esse livro tem essa história, tem isto, né? Bom, eu espero continuar o que a gente está fazendo aqui, né? Que é esse ótimo bate-papo sobre livro, né? Sobre essa história e, e desvendar mais, né? Mais histórias desse livro, né? Né? Porque quando a gente cria uma história, né? Quando eu crio uma história, é a minha história, né? Ocorre que quando você lê, você recria também, você recria uma outra história, né? Você recria a mesma história. Então, isso é importante para mim, sabe? Assim, esperar, aguardar esse encontro, né? Assim, o lançamento, e depois ver o que que vem, né? 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 Ou seja, como um bom mineiro, né? Uma boa conversa, é isso que a gente quer. Eu já espero todo mundo aqui, né? Todos aqueles que puderem vir e aqueles que não puderem vir também venham. É isso que quando a gente faz um livro a gente quer, né? Provocar o encontro, né? Então, não, ó, convido a todo mundo para fazer e participar, né? Desse lançamento, né? E vamos partir para a conversa. Venham.
Não, só agradecer, né, assim, as pessoas que abrirem esse livro, né, e, e, e- e espero que eu converse, né, com todos através dessas ideias, né, que eu expus aqui, e espero que seja uma conversa boa. Acho que vai ser.